Olá, muito bom dia. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Hoje é domingo, dia 4 de julho, olha só, 4 de julho de 2021. Agradecer a Deus, agradecer aos Espíritos, agradecer até esse friozinho que chegou aqui no Brasil, no sul e sudeste aqui do Brasil. Até centro-oeste tá frio, né? Até lá, um pouco da região norte lá também tá bem friozinho. Mas tá bom. É a natureza, né? Mostrando aí sua força, seus sinais, sua presença aí para equilibrar o meio ambiente, né? Bom dia, gente. Bom dia. 4 de julho, né? Também aniversário da Cibele também, né, Cibele? Deus te abençoe, né? Aniversário também da independência norte-americana, né? Então, que Deus abençoe nessa grande nação, seu povo, a todos os que formam, né, os Estados Unidos, né? E abençoe todos os brasileiros que lá estão, estrangeiros e todos que fazem o seu trabalho, né? Parabéns aí, né, a Cibele, né? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aos outros aniversariantes também, né? Que vão aparecendo ao longo do dia. Tá bom? Hoje é dia de falarmos, né, sobre mediunidade. E mediunidade requer de nós responsabilidade. Eu sempre falo aqui aos trabalhadores da casa que médium não se inventa, né? Que às vezes as pessoas perguntam, Gilberto, não tem mais nenhum médium aqui que vai trabalhar aqui, né? Fulano não pode ser um médium. A médium não se fabrica. O médium, o verdadeiro médium, ele se apresenta ao trabalho de forma simples, humilde e se coloca já a serviço, né, a servir o seu próximo. O que mais ajuda a gente a desenvolver a mediunidade é justamente nós nos preocuparmos com os nossos semelhantes e fazermos alguma coisa. E também, né, tirar todo esse sentimento, né, de ganância, de riqueza material, porque o que interessa ao médium, né, como fez o grande Chico Xavier e outros médiuns aí, do Brasil e do mundo, dedicaram à causa. E todos aqueles que se dedicaram à causa não se preocuparam com as coisas materiais. Por quê? Jesus diz, né, busque o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Nas questões que envolvem mediunidade, requer de cada um responsabilidade, né? Nós estando aqui reencarnados, nós passamos pelas nossas provações, trazemos os nossos karmas, trazemos as nossas dívidas também, mas trazemos a grande oportunidade de poder nos dedicar àquilo que se chama caridade. Nem sei se essa é a palavra certa, né? Por quê? Porque as pessoas que se dedicam, né, à mediunidade estão construindo na vida eterna a sua riqueza espiritual. Quanto mais a gente se dedica ao próximo, mais ricos espiritualmente nos tornamos. Aqui na Terra, precisamos ter apenas aquilo que é necessário para viver. Nada de luxo, nada de luxúria, nada de desperdício. Por quê? Todas as coisas que nos são dadas, elas precisam ser bem direcionadas, sabe? Todas as coisas materiais que nos são entregues, a gente precisa dar uma boa destinação. Até esses dias, né, numa das lives, nós estávamos falando sobre o trabalho, sobre dinheiro. Dinheiro não é ruim, dinheiro é fruto do trabalho. Como a gente emprega o dinheiro é o que pode trazer benefícios ou dívidas para a gente, não é? Dinheiro é bem de uso, né? A gente costuma falar para as pessoas, né, que os banqueiros gostam que a gente deixe o dinheiro lá. A gente gosta de fazer o dinheiro girar, né? A gente gosta de fazer com que o dinheiro se multiplique, certo? E deve se multiplicar mesmo, que isso você estará multiplicando o quê? A sua capacidade, a nossa capacidade. E a mesma coisa em relação à mediunidade. Você sabe que a mediunidade
ela vai melhorando, ela vai expandindo na medida em que você vai colocando ela em prática. Entendeu? Se você nunca fizer nada, você nunca será um bom médium. Se você não se envolver numa atividade espiritual condizente com o que a mediunidade pede, não adianta você ficar psicografando dentro de casa. Não vai resolver nada. Entendeu? O que adianta é você colocar isso como forma de ajudar as pessoas. Para quem tem vidência, clarividência, e quem tem principalmente dons de cura. Deve se colocar à disposição para ajudar, porque isso evita de você ficar doente. E se tiver no seu karma ficar doente, esse karma pode ser aliviado, pode acreditar nisso. Isso pode ser aliviado, sim, pelos benefícios que você vai realizando aos outros. Né? O que Jesus disse? Faça aos outros o que quer que façam para você. Então, se você quer receber ajuda da espiritualidade, por que você não começa a fazer aquilo que Jesus ensina no seu evangelho? Faz a sua parte. A sua parte, a recompensa virá. É que às vezes, né, a gente esquece que nós já trazemos uma dívida bem grande, né? Às vezes a gente esquece que a gente traz um fardo pesado. Então, muito dessas coisas que às vezes a gente acha que está perdendo, que não está sendo recompensado, nada mais é do que talvez a gente está pagando as dívidas, né, que trouxemos. E que, graças a Deus, você pode pagar. Duro se você não tivesse saldo na sua conta da vida para você pagar esses débitos. Então, sempre falo para as pessoas, né? E falo para mim mesmo, tá? Não reclama. Não reclama, não reclama, não reclama. Não reclama. Se alguma coisa aconteceu, porque alguma coisa você tem que aprender. Injustiça, você pode até achar que está sendo injustiçado. Porque você, aquele negócio, a gente arruma a desculpa, né, do véu de esquecimento para justificar as nossas fraquezas, não é? Ah, eu não me lembro. Já pensou se você se lembrasse tudo que você deve para todo mundo? Não seria pior? É assim que eu penso, tá bom? Mas hoje, domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, que bate no touro, touro é valente, que bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Lembra disso? Coisa de gente doida, né? Domingo, né, gente? Friozinho aqui em São Paulo, né? Friozinho demais aí, né? Que todo mundo pelo menos tem um bom agasalho aí. Procure se alimentar direitinho, né? Procure manter seus pés aquecidos, suas canelas aquecidas, tá? Não deixe sua canela ficar gelada, não. Pra você não ter problema com reumatismo, tá? Frio é isso, gente. Causa dores nos ossos. E é horrível dores nos ossos, tá bom? Mas hoje o assunto é mediunidade. Tem muita gente que diz que é médium, mas não é não, tá? Muita gente tem sensibilidade, mas não direcionou sua vida à mediunidade, não. Infelizmente, não. Tá bom? Tem que separar bem as coisas. Médium tem que ter responsabilidade, visão de futuro e responsabilidade. Responsabilidade mesmo. Então nós estamos estudando juntos aqui, tá? Estamos estudando juntos sobre o assunto. Que isso possa fazer bem a você, certo? Cada domingo é uma lição, tá bom? Hoje é o dia que nós estudamos aqui, né? E vamos, depois, durante a semana, se precisar, nós vamos respondendo algumas coisas. Em relação à saúde, nós falamos bastante sobre as águas, tá gravado ali, né? Água cobre, que às vezes o pessoal não dá muita importância, o zinco, o ouro coloidal, a prata coloidal. Aliás, prata coloidal agora está sendo falado em tudo quanto é lugar. Todos os noticiários de televisão estão falando, inclusive para tratamento dentário. Quando a gente fala para vocês segurarem água prata coloidal na boca, não tem mais cáries. Sabe lá o que é isso?
né? Cicatrizante, previne o câncer, né? Como nós falamos do própolis vermelho, que está sendo estudado aí, para prevenção e correção do câncer na boca. Você acredita que tem gente que tem câncer na boca, na língua? Então, a ciência está estudando ali, né, e fazendo já experiências, né, com própolis vermelho. Olha que interessante, né? Eu sempre falo para vocês, né? Tenham na casa de vocês, tá bom? Tem a relação dos livros aí para a gente ler, certo? Os livros, para você conhecer mediunidade, os perigos da mediunidade e as influências do mundo inferior na vida dos médiuns, viu? Toma cuidado com suas atitudes, ó. Falamos a respeito do livro, né? Diálogo com as Sombras, Os Dragões, Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, né? Energia, Antes que os Tambores Toquem, Magos Negros e Memórias de um Suicida. Tá? Isso é para você aprender a se livrar das encrencas, das más influências. Ok? Então aqui você aprende de tudo. O livro de cabeceira, né, você tem que ser, pode ser um desses, mas pode ser também, né, o livro dos médiuns, livro dos espíritos, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o livro, né, o Evangelho, né, os 4 Evangelhos de Rustang, pode ser. Pode ser aquele Evangelho do Futuro, lembra? Que Bezerra de Menezes interpretou com o pseudônimo de Max, o Evangelho do Futuro. Bom, gente, se você quer aprender sobre mediunidade, para você não ser enganado e ninguém colocar você para fazer besteira, não você vai fazer besteira, para que ninguém chegue e fale, você é médium, você tem que trabalhar, tá? Pessoa que faz isso é a pessoa que não conhece nada de mediunidade. Quem fica falando assim, ó, sua vida está desse jeito porque você é médium, não sabe nada de mediunidade, viu? Então fique esperto, viu? Abra teu olho. Deixa ninguém fazer tua cabeça, não. Aprenda o que é mediunidade. Aí você vai saber se você é médium ou não. Ok? Ok? Vamos aprender juntos? Vamos falar hoje um pouco sobre médiuns de translações e suspensões. Cada nome estranho, né? Cada nome esquisito, hein? Tá certo? E a gente tem que ser repetitivo, né? Esses dias uma mulher aí na live aí ficou brava comigo, falando que eu sou muito repetitivo. E eu sou mesmo. Mas é através da repetição que a gente guarda. Não é? A gente não decora. A gente aprende. Tá certo? Médiuns de translações e suspensões são os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão. Sabe quando muda o objeto de lugar? Sem qualquer ponto de apoio. Há também aqueles que podem elevar-se a si próprios. Sabe médiuns que podem flutuar? Tem médiuns que podem flutuar. Viu? Já vi isso. Inclusive, né, uma experiência lá na Rússia. Você sabia que o espírito tem peso? Se eu não me engano, pesam 7 gramas. Foi colocado uma vez lá uma pessoa, né, em cima de uma balança. A pessoa estava prestes a desencarnar. E colocaram numa balança de precisão. Quando houve o desenlace, notaram lá que apareceram 7 gramas de diferença. Né? Então o espírito tem peso, né? Espírito tem peso, 7 gramas. Se vocês procurarem isso aí na internet, vocês vão encontrar respostas. Viu? Tá bom? Só para vocês saberem. Então, assim, aqueles médiuns hindus, eles não volitar, voar. É possível fazer isso? É possível, é o controle da mente. São pessoas que conseguem equilibrar o próprio peso, né? Mais ou menos, né? Raros, né? Segundo a intensidade do fenômeno. Muito raros
No último caso, ver, né, a explicação número 75 e seguintes, a número 80. Então vamos ver o que é? A 75, olha lá. Essas explicações são claras, categorias sem ambiguidades. Delas ressalta o ponto capital de que os fluidos universais, que encerra o princípio da vida, é o agente principal das manifestações que esse agente recebe em seu impulso do espírito, quer seja encarnado ou errante. O fluido condensado constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Na encarnação, o perispírito está ligado à matéria do corpo. Na erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos fundida com a matéria corpórea, mais ou menos colada a ela, se assim podemos dizer. Tá? Em algumas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido em consequência de condições especiais de sua organização. E é disso, propriamente falando, que resultam os médiuns de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante em sua combinação mais ou menos fácil. Daí a médiuns mais ou menos possantes. Sabe, de acordo com as encarnações, de acordo com a postura e a dedicação de cada médium às atividades que eles se colocam. Tem pessoas que colocam, né? Colocam a sua vida, dedicam a sua vida à mediunidade. Tem pessoas que dedicam parcial tempo da sua vida, né, mediunidade, né? O Júlio achou aqui, né, uma outra, né, instrução, uma outra explicação, né, sobre o peso, né, da alma, né? Lá, Duncan McDowell, 1866-1920, né? Foi um médico em Massachusetts, Estados Unidos, que surgiu com essa ideia. Ele colocou pacientes em estado terminal em uma cama enganchada a uma balança. E quando os pacientes morriam, ele relatava uma perda de peso de 21 gramas. Né? Então, múltiplo de 7, né? Lá, eu sei que lá na Rússia teve essa experiência. Eram 7 gramas, a gente está falando de 21 gramas. Está tudo certo, né? Está tudo certo. Então, veja só. A questão, veja só, do desenvolvimento mediúnico está de acordo com a dedicação, seja qual for a mediunidade. Tem médiuns que psicografam quando querem. Tem outros que já estão vinculados às atividades programadas que psicografam todos os dias, como o caso do Chico Xavier, como o caso ali do nosso irmão Divaldo Franco e outros médiuns aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, dedicados à causa. Dedicados à causa. Tem alguns que são, assim, que fazem isso mais por vaidade, às vezes, né? Muita gente que encara esse trabalho mediúnico por vaidade. Faz quando quer, ou quando sente necessidade, não é um compromisso. Não é um compromisso, como o Chico Xavier teve esse compromisso, ele dedicou sua vida a essa atividade, a esse trabalho, né? Entendeu? Não pode deixar o tempo parar. Se o tempo para, já viu, né? Se o médium para, né? Se o médium para a atividade, ele para de desenvolver mediunidade. Esses dias, né, nós estávamos conversando aqui com um grupo de pessoas aqui, explicando, né, sobre esses médiums. O médium começou e parou. Aí ficou lá 2, 3, 4, 5, 10 anos parado. Quando ele volta, veja só, aqueles que deram continuidade estão muito mais adiantados, estão muito mais carismáticos. E aqueles, eles dão continuidade de onde pararam, de 10 anos atrás.
Mesmo que eles tenham estudado, mas o estudo traz conhecimento. A prática é o que faz com que a gente absorva o conhecimento e as aplique. Então isso faz com que o cérebro, né, o nosso cérebro, ele comece a ficar bom quando a gente vai exercitando aquilo que a gente aprende. Tem muita gente que decora as coisas, mas não aprende. Decora a matéria, mas não aprende. Passou aquela necessidade de fazer uma prova qualquer para passar em alguma coisa, tudo aquilo que ele aprendeu apagou. Por quê? Porque ele não aprendeu. Ele colocou o decorar como uma obrigação. Olha, eu vou decorar isso aqui, porque aí eu vou passar na prova e pronto. Sabe? É mesmo que aprender tabuada. Uma coisa é aprender tabuada, outra coisa é decorar. Tem uns que aprenderam, né, decoraram tabuada e aprenderam aquilo porque utilizam no dia a dia. Matemática é a ciência que a gente usa em qualquer parte de tudo que nós vamos fazer, inclusive na mediunidade. Né? Tem gente que fala assim, quanto que é 2 vezes 8? Não sei, 8 vezes 2. Vixe Maria, e agora? Não é? Não sabe. Não sabe. Por quê? Porque não aprendeu, decorou. E tudo que nós não colocarmos em prática vai causar isso em nós. A mediunidade é a mesma coisa. Tem gente que leu, eu já li todos os livros. Só que não está fazendo nada com o conhecimento. Eu já li trocentos livros espíritas. Tá bom, o que você aprendeu? Aprendi muita coisa. Aprendeu mesmo. O que a gente aprende e não vivencia, não fica impregnado na nossa existência. Sabe que a gente vai se cobrar de um tempo perdido, de um vazio na nossa alma, justamente por mau uso das coisas que nos são dadas como conhecimento. E a mediunidade é isso. Tá bom? Então só existem médiuns mais capacitados e menos capacitados, é pelo esforço de cada um. Entendeu? Aqueles que desistem ficam para trás, aqueles que perseveram, mesmo limitados, estão caminhando. A velocidade, né, está de acordo com a dedicação, a simplicidade e a humildade. O médium, ele não é igual ao outro. Mesmo que a mediunidade seja a mesma, sabe? São bem diferentes. A forma de fazer é diferente, mesmo que aparentemente sejam iguais. Certo? Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência da força. Sabe? O que faz com que o médium seja bom é o tempo que ele emprega nas atividades. Estudar, todo mundo tem que estudar. O empresário tem que estudar, o médico tem que estudar, o advogado tem que estudar. Qualquer atividade, se você não estudar sobre o que você faz, você não acompanha o progresso. Mediunidade é a mesma coisa. Certo? Façamos uma comparação. Quando queremos atingir alguma coisa situada à distância de nós, é pelo pensamento que o tentamos. Mas o pensamento sozinho não poderia realizar o nosso intento. Precisamos de um instrumento que o pensamento dirigirá um bastão, um projétil, um assopro. Note-se ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão que precisamos pegar. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem o perispírito. Da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Sabe, a gente quer que às vezes as coisas flutuem, só que a gente não tem força no pensamento suficiente para poder fazer com que aquela matéria se desloque um lado ao outro. Então a gente vai com a mão. O perispírito utiliza o quê? Utiliza do corpo para poder movimentar. Movimenta essa xícara para cá, para lá. Vai chegar um tempo em que a força do pensamento vai fazer com que a gente tire o peso que existe aqui e consiga com o pensamento deslocar essa xícara de um lugar para outro. Isso é o tempo, é o exercício. É o exercício. Tem gente que começa as coisas, faz ali 5 minutos, desiste, eu não vou conseguir. Sabe?
Fica um dia, não vou conseguir. Às vezes você leva uma vida, 2. Que é um poder gigantesco que aflora. E tem gente que, infelizmente, brinca com isso, né? São aqueles incrédulos, e todo incrédulo, ele não estuda as causas, estudam os efeitos. Por isso que não aprende. Certo? A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sem o corpo, sem o espírito. Da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Assim, ela age sobre o perispírito, que é a substância com que tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos, certo? E estes fazem a mão pegar o bastão, e o bastão atinge. Sabe essas explicações que parece que não tem importância alguma? Para você saber de onde vem a força. A força vem do espírito. Se o espírito está bom, o corpo fica bom. Sabe aquele negócio da cura? Se você cura a alma, o corpo fica bom. Não adianta querer curar o corpo se não cura a alma. E a alma são os sentimentos e a inteligência juntos, movimentando todos os tecidos, músculos, nervos, tendões, para que o corpo consiga manter-se animado. Quando o espírito não está encarnado, necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido. Precisamos estudar o que é o fluido, né? Com o auxílio do qual o objeto apropriado a realizar o impulso da sua vontade. Sabe que o nosso pensamento, ele emite ondas. A maior parte das pessoas não consegue dimensionar o poder dessas ondas, a dimensão dessas ondas e o que essas ondas podem fazer na questão de movimentos, né, de objetos, no caso. Ou o próprio médium, né, se deslocar de um lugar para o outro. É possível. Quando, pois, um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu, nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou, por assim dizer, como o seu fluido, combinado com a do médium. O objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a diferença de não ter vontade própria a obedecer ao impulso da vontade do espírito. Sabe, isso aqui deveria ser estudado pela ciência. A ciência deveria estudar essas questões para poder explicar e entender os fenômenos que acontecem com os seres humanos, com os corpos, com os objetos e tudo que está ligado aqui ao planeta Terra. Assim, o fluido vital, dirigido pelo espírito, dá uma vida artificial momentânea aos corpos inertes, né? Sendo o perispírito formado por esse fluido, segue-se que o espírito encarnado, por meio do seu perispírito, é quem dá vida ao corpo, mantendo-se unido a ele enquanto o organismo permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Sabia? Quando o espírito sai do corpo, o corpo morre, né? Porque o que dá vida ao corpo? O espírito, perispírito. Certo? Então, se em lugar de uma mesa fizéssemos uma estátua de madeira, teríamos sob uma ação mediúnica uma estátua que se moveria e daria pancadas respondendo às nossas perguntas. Numa palavra, teríamos uma estátua animada por uma vida artificial, como se diz, mesas falantes, né? Também se poderiam dizer estátuas falantes. Quando a luz lança esta teoria sobre a infinidade dos fenômenos, até agora inexplicáveis, quando as alegorias, os efeitos misteriosos vêm explicar. Sabe aqueles totens? Quando as pessoas elas vão, por exemplo, diante de uma imagem, uma estátua, por exemplo. Sabe quando a pessoa vai rezar para um santo? A pessoa fala, mas o santo me respondeu. Ou seja, o espírito que está ali, né, envolvido naquela vibração, utiliza-se daquele instrumento, no caso a estátua, né, ou os totens, no caso dos índios, né,
para poder transmitir à mente da pessoa que está suplicando qualquer coisa ali, um retorno, respondendo as perguntas. Curioso, né? Tá vendo como dá para entender agora os rituais, o porquê que eles funcionam? Tá entendendo quando os espíritos falam para a gente a respeito de fazer uma prece? Chico Xavier, por exemplo, lá no quarto dele tinha imagem de Nossa Senhora, tinha imagem de São Francisco de Assis. E muitos espíritas não aceitam imagens, né? Não aceitam. Então esses são os radicais que não entenderam nada daquilo que Kardec mesmo escreveu. Ué, um médico como Chico Xavier, que tinha lá aquelas imagens, ele sabia, ele conhecia isso. E muita gente lê, decora, e muita gente conhece o Livro dos Espíritos como os evangélicos conhecem a Bíblia. Sabem capítulo, versículo, tudo, e sabem usar muito bem para oprimir, certo? Para culpar, cobrar. Mas não consegue aplicar aquilo na própria vida. Falta de amor e caridade. Por isso que a gente vai realizando, né, os trabalhos aqui, independente das influências das pessoas ou dessas pseudos, né, entidades aí, entendendo agora o porquê das coisas. Deu para você entender agora por quê, por exemplo, desses 12 rituais que os espíritos passam para a gente? É pelo nosso grau de entendimento. Nós estamos no beabá da mediunidade, no beabá de aprender essas coisas, e dentro dos cursos que a gente aplica aqui na casa, inclusive, nós estaremos liberando aqui para as pessoas nosso curso de mediunidade a partir desse mês, né? Estamos liberando para que vocês possam acessar. Muita gente vai fazer aqui muitas críticas, né? Por que o curso começa a conhecer a casa? Você não quer aprender do jeito certo? Se você está aprendendo a mediunidade com a nossa casa, você tem que saber da nossa casa. Por que desses 12 rituais? Se você estudar um pouco sobre esses métodos de translações e suspensões, você vai entender esse processo de comunicação, da presença, da atuação do perispírito, ou seja, a nossa essência espiritual na matéria. Inclusive numa estátua, inclusive numa vela. Né? Sabe quando diz lá, né, o espírito, né, de São Luís respondeu, né, a pergunta lá, né, sobre justamente essas coisas, né? Olha, esses amuletos funcionam? Eles por si só? Não. Não funcionam. São apenas pedaços de madeira, pedaços de metal, pedaços, qualquer coisa. Mas a partir do momento em que há uma emanação vibratória ali, ele passa a emanar, certo? Pela força do perispírito, pela força espiritual, uma energia. Quem é que colocou aquela energia ali? Ah, o espírito do fulano. O espírito de Bezerra, o espírito de Ramírez, o espírito de quem quer que seja. Quando eles colocam a mão ali, eles estão transferindo o que ali? A energia dele que fica aglutinada naquele momento, naquele objeto. Ah, isso não é possível, isso não está escrito em lugar nenhum. Ué, para quem quer ler ao pé da letra, nunca vai encontrar resposta em nada. Por isso que existem muitas pessoas que se dizem ateus, porque foram ler a Bíblia, não entenderam bolhufas, afinal Deus não existe. Não tem como provar que Deus existe. Então essas pessoas que não sabem sentir, não sabem ler, não sabem entender, ou seja, não dá para você explicar para quem não quer entender as coisas como acontecem quando são trazidas do mundo espiritual para cá. O espírito não emana luz, e conforme a densidade, conforme o conhecimento do espírito, conforme a evolução do espírito, a densidade do espírito não dá para a gente sentir. Por exemplo, quando o Dr. Bezerra de Menezes vem, eu sinto uma luz, um calor muito grande. Diferente de quando o Dr. Adolfo vem, diferente de quando o Sr. Ramírez vem, porque cada um tem a sua densidade, a sua intensidade e o seu conhecimento. Então dá para o médium ele consegue saber quem é o espírito. Quando o médium recebe um espírito e não sabe quem é porque ele não sabe nada de mediunidade. Por isso que tem que estudar. Por isso que o seu Kardec teve esse trabalho todo em escrever esse negócio aqui,
para as pessoas lerem e entenderem. Faz 200 anos que isso está escrito, as pessoas ainda não entenderam direito. Infelizmente é assim. Então não adianta a pessoa dizer, eu sou espírita há 50 anos, 60 anos, 100 anos, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Ah, não pode ter santinho, não pode ter um anel, não pode ter uma guia, não pode ter isso, pode ter aquilo. Ué, pelo grau de entendimento que tem, ou seja, nulo, né? O pessoal vai meter o pau em mim, hein? Putz. A Ramiro está falando que, ó, se prepare que vão descer a lenha nas coisas que você está falando, tá? Mas não tem que falar? Não tem que falar, criatura? Hein? Tem, não tem? Então, nós estamos falando. Bom, gente, é isso. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, que bate no touro, o touro é valente, que bate na gente. E a gente não é fraco, não. Tá certo? Deu para entender? Um pouquinho mais? E a gente continua aí no próximo domingo. Apesar que no próximo domingo estaremos lá em Campinas. Atendimento espiritual lá em Campinas. A gente dá um jeito de deixar gravado aí para vocês, ou a gente transmite lá a palavra ao vivo lá de Campinas, né? Seja o que Deus quiser. É só levar um celular, né? A gente leva um celular, não precisa levar nada além de um celular. E faz no celular, acabou. Simples assim. Simples assim. Certo? Domingo que vem estaremos lá em Campinas. Quem é da região, quiser ir lá conversar, né? Os médiuns estarão lá, ok? Para atender a todos vocês, a todos nós, né? Vamos conversar, tá bom? Beleza? Por isso que é bom estudar. Pega as obras de Kardec, mas pega esses livros também. Se adquirir aqui com a gente, se ajuda a casa, ó. Diálogo com as Sombras, os Dragões, Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, né? Energia, Antes que os Tambores Toquem, Magos Negros e Memórias de um Suicida. Aconselho vocês a lerem, para vocês aprenderem o que é mediunidade. Antes de você ser influenciado por más pessoas que vão falar, você é médium, viu? Você tem que receber espírito. Aí você fala, what? Eu? Tem certeza? É, você é, eu sei que você é. Aí te bota numa gelada. Nem numa fria, numa gelada. Mais frio do que tem sido frio esses dias aí. Tá bom, gente? Então tá. Que a paz de Deus esteja com vocês. Um bom domingo. Hoje é dia de comer macarrão com frango, né? Bota um pouquinho de queijo ralado aí no seu macarrão, tá? E compra um queijo bom para você colocar no seu queijo, tá? É você que vai comer, gente. Vai comprando queijo ruim aí, né? Bota um queijinho gostoso aí. É pra você, gente. Certo? Se você quiser tomar um vinho agora nesse frio, é bom. Mas olha o seu limite, hein? Se você for beber, você não pode dirigir. Se você for dirigir, você não pode beber. Pode tomar uma tacinha de vinho que faz bem. Vinho bom, tá? Nada de porcaria, hein? Tá bom? Um bom domingo para vocês. Tá bom? Hoje falamos sobre mediunidade. Tem muita gente perguntando sobre saúde. Estão tomando as águas? Se você tomar essas águas todas, ó, a prata, a cobre, a ouro e a zinco coloidal, você vai alcalinizando o seu sangue. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar mais doente. Vai curar essas doenças tomando essas águas. Posso entregar o envelope no domingo? Você pode fazer uma doação para casa? Pode fazer um Pix? Olha o Pix aí. Você pode fazer um Pix para casa? Ou não? Poxa, até de domingo. Ué, gente, estamos aqui trabalhando até no domingo. Pega aí. Reclama não. Pode guardar. Se você não quiser doar nada, não doa. Não tem problema nenhum. Vamos fazer a nossa parte. Fica com Deus, fica com Deus, fica com Deus. Um grande abraço a vocês e um bom domingo a vocês.